Boa noite. Ao preparar o que eu iria falar, eu estava muito preocupada, porque hoje é um dia, ou foi um dia muito emocionante para mim. É muito emocionante o que passei hoje, porque vocês... Eu estou muito confusa também, como eu vou começar a falar nessa noite. Mas eu agradeço muito à comissão por ter me convidado, estar presente aqui, e falar, então, sobre... falar para meus amigos. E eu queria apresentar, então, um trabalho de pesquisa que foi feito, que eu fiz, que eu sofri muito. Foi uma luta muito grande. Foi algo quase surtei. Mas foi muito gostoso estudar e fazer essa pesquisa, esse envolvimento, esse mestrado que foi feito por mim, porque, na verdade, esse tempo que eu estudei no Letras Libras e fiz pedagogia bilíngue, ao mesmo tempo, foi um tempo muito corrido para mim. 14 anos que eu tinha parado de estudar. Aí eu pensei, o que eu vou focar? Vou falar sobre o feminismo, sobre mulheres. Aí eu pensei, como que eu vou estudar? Como que eu vou pesquisar? Aí eu procurei a professora Solange Rocha. Você me ajudou, professora. Nós nos relacionamos, nós falamos sobre histórias, trocamos ideias. Eu falei sobre a minha experiência para você. Aí eu pensei, bem, eu sou mulher. Eu posso falar alguma coisa a respeito da minha infância, quando eu era pequena. Por exemplo, eu brincava, eu não podia brincar com certas brincadeiras que não eram permitidas para mim, porque era menina. Menino pode, menina não pode. Menina não pode pipa, menina não pode ir para a rua. Mas eu lembro, bem, lá bem no meu passado, eu sempre falava não. Eu tinha a minha opinião. Eu sou menina. Hoje eu sou mulher e agora sou velha. Ou melhor, quase velha, desculpe. Aí eu estudei, pensei, confabulei. Eu quero esse tema de feminismo. É meu interesse. O que a lei fala sobre isso? Aí a Solange me deu um livro. Eu vou mostrar o livro. Esse é o livro. 1484. Nossa. Esse livro... Ela falou, esse livro para o mestrado, como? Mas como é que... Vai ser uma loucura isso. Então, tá. Aí eu aceitei esse desafio. Eu quis fazer esse desafio. Aí eu comecei a estudar e pensar como produzir esse material. E aí o surdo... Como seria, assim, empoderar sobre a história do feminismo, junto com... E contar a história, como foi a perseguição contra as mulheres, né? Então, eu pensei, e agora eu vou falar sobre esse trabalho. O tema é esse. Então, eu fico pensando que vocês têm disciplinas que vocês falam de filosofia, social, sociologia, né? E aí tem muita informação, fala sobre Marx, falam de outros pensadores como Simone Beauvoir, muitos pensamentos assim importantes de cada desses pensadores. E aí eu fiquei vendo e pensando assim, parece que está faltando alguma coisa assim, uma coisa assim em libras, né, com um contexto sobre esses assuntos assim, porque sabe-se que tem um texto que a língua está na língua portuguesa e adaptar para a língua de sinais. Como é que vai explicar isso para um surdo? E aí eu conversei muito e pensei assim sobre teorias básicas para dar o primeiro passo, né? Então, foi como assim, contando a história desse livro. Esse livro antigo, na época de inquisitor, né, na época da Inquisição, em 1900, bom, essa época era muito tempo, na época das bruxas mesmo, né, que tinha essa perseguição às bruxas, né? Então, eu fiquei pensando que precisava ter, assim, a língua de sinais, um contexto com esse livro histórico aqui. Pode passar.
E nesse tempo, né, sobre o feminismo, né, não fala só sobre o feminismo. Ele explica assim várias coisas, locais, de onde vem esse feminino, né, feminismo. E aí como surgiu também, né? Em alguns lugares podem falar que o feminismo é coisa de que mulher que tem cabelo debaixo do braço, que é cabeluda, ou que é mulher pelada, mas não é nada disso. Me desculpem, pessoas falam sobre isso e estão muito enganados quanto a isso. Então, a gente aprende um pouco mais sobre esse conceito assim, histórico, sobre exogenia, e para poder dizer como começou o feminismo. Então, unindo essas duas e mostrando o começo desse... Então, eu tenho um DVD aqui que eu gostaria de mostrar como é que eu mostrei, como eu vou fazer, como eu fiz, né? Então, eu fiz em língua de sinais, assim, e se puder passar... Então, o conteúdo desse é um livro de 1484, né? Nesse período, vocês sabem que a igreja tinha um poder, né? Nessa época histórica. O padre sempre julgava e comandava todas as elites e o povo também. Então, há muito tempo, as mulheres sempre tinham assim... tinham que fazer chás, né, ervas, e utilizavam... E a igreja acusavam essas mulheres como bruxas, né? Então, eles tinham uma perseguição contra as mulheres, e aí botava até hoje. As mulheres sempre julgam como a culpada, sempre tem essa estigma, né, de comparação hoje na sociedade, né, como era na sociedade antiga também. Então, nesse tempo todo, no século XII, a mulher, ela tinha um estigma de bruxa, né? Então, elas foram torturadas. E, por exemplo, a mulher abandona o filho. A sociedade sempre vai e a mulher é lésbica, aí a sociedade tem essa opressão em cima. Então, nesse século, naquele tempo e até hoje, continua essa coisa, né? Naquela época, chamavam de bruxa, que a igreja dizia assim. E hoje, como é que seria? Então, eu vou falar agora. O governo, né? Então, o que eu quero dizer é que 85% das mulheres elas foram condenadas. Essa porcentagem, eu tenho esse livro aqui, ó. Vocês têm que ver isso aqui. Isso aqui é uma coisa de cortar o coração. Se vocês lerem isso daqui, é como se fosse cortar o coração, sabe? É uma coisa assim, nossa. Então, e é muito assim abuso, cruel, assim, o que fizeram, uma coisa assim, nossa, imperdoável, né? Uma mulher não ter direito de receber todo o poder que o homem já está assim galgando com o machismo, né? Então, esse poder patriarcal do homem sempre está por cima, dominando, e a mulher sempre rebaixada. Então, eles falam que a sociedade tem um desafio assim, né, nessa vida atual para a mulher, né? Por quê, né? Porque esse livro conta uma história da marca do que foi esse movimento feminista, por causa desse livro. Então, eu vou contar assim, e também queria mostrar o meu DVD para vocês entenderem melhor. Essa motivação, eu já tenho assim mais ou menos um tempo assim dentro desse movimento. Já tenho, na verdade, eu comecei muito jovem, com 13 anos, né? Eu comecei no INES em 2003 e conheci o Grêmio, eu era um bebê engatinhando ainda, estava conhecendo as coisas todas, os surdos, e aí eu fui vendo todo esse movimento, entrei dentro do centro acadêmico, mas eu sentia faltava alguma coisa ainda, né? Parecia que faltava um pedaço de mim, né? Que faltava assim, que queria encaixar junto dessas peças todas, né? E como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu fiquei pensando
E aí eu organizei, junto com a FENES, uma proposta para surgir sobre mulheres surdas, incentivando e fazendo esse empoderamento para poder mostrar a luta, consciência sobre essa violência que acontece com as mulheres. Isso eu comecei em 2006 fazendo esse trabalho. Então, porque imagina o ódio que já existe e as pessoas surdas, né? O surdo, negro, lésbica, como é que é? É muito maior a opressão, né? Então, eu também penso que o surdo também tem que fazer esse negócio. Só o ódio? Não. Hoje em dia, atualmente, acontecem essas coisas ainda. A proposta desse trabalho é, assim, passar em língua de sinais a história, um material de DVD que vou apresentar para vocês, que para surgir esse material mostrando essa história desse livro que é muito importante, o conhecimento do que aconteceu na raiz, lá na raiz dessa árvore, como é que foi essa luta, como é que foi, e a raiz está lá, está crescendo e continua, que isso foi lá atrás, e precisamos também ensinar e estimular, divulgar, passar essa informação. Não podemos ficar calado quanto a isso, entendeu? Então, é muito importante essa proposta de trabalho. Pode passar. Então, e também tornar esse conceito de desigualdade de gênero, violência, e também sobre o feminismo surdo, poucas surdas conheciam sobre esse assunto, é um assunto novo, né? Então, aqui no Brasil, né? Porque, pelo que eu fiz a pesquisa, não sei se fora do Brasil, mas aqui no Brasil é um tema muito novo. Então, parece que é bom, né? Essa discussão filosófica dos pensadores sobre o que é essa mulher, o que prova tudo o que aconteceu, né? Pode passar. Então, como eu fiz essa reprodução do vídeo,